Você não quer desistir de Deus. Você quer desistir da dor. Existe uma diferença silenciosa entre abandonar a fé e estar exausto de sustentar uma batalha que parece não ter fim. Você ora, mas sente que fala sozinho. Você tenta manter a postura, mas por dentro está cansado de ser forte. O que mais pesa não é a dificuldade em si, é a sensação de que Deus poderia intervir e não intervém como você imaginou. Talvez o que esteja te consumindo não seja o problema, mas a expectativa de que, se você fizesse tudo certo, não estaria passando por isso. E agora surge a pergunta que você evita admitir. Se Deus é soberano, por que Ele permite que isso continue? Até quando você precisa suportar essa pressão emocional que parece maior que sua capacidade espiritual? Existe algo sendo construído enquanto você pensa que tudo está desmoronando. Existe uma formação acontecendo enquanto você interpreta como abandono. Mas antes de entender o que está sendo edificado, você precisa encarar algo mais profundo. A raiz dessa crise talvez não esteja na dor. Pode estar na forma como você aprendeu a esperar que Deus haja. E é exatamente aqui que começa o ponto que quase ninguém te explicou. A crise que você está vivendo pode não ser apenas sofrimento. Pode ser uma crise de expectativa. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative as notificações. O que você vai ouvir hoje pode mudar sua forma de enxergar essa dor. Você acreditou que confiar em Deus significava ter um caminho mais estável, respostas mais rápidas, intervenções mais claras. Só que, quando a realidade contrariou essa lógica, algo dentro de você começou a rachar. No Evangelho de João, capítulo 11, quando Lázaro adoeceu, Jesus não correu para resolver imediatamente. Ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Para quem esperava urgência, aquele silêncio parecia descaso. Para quem confiava em previsibilidade, aquele atraso parecia falha. Mas o que parecia ausência era, na verdade, intenção. Você confiava em Deus ou confiava na ideia de como Ele deveria agir? Sua fé estava firmada no caráter dele ou na expectativa de resultados específicos? Essa diferença é sutil, mas transforma completamente a forma como você interpreta o sofrimento. Muitas vezes, a dor revela que nossa confiança estava condicionada ao controle. Quando as coisas saem do roteiro que imaginamos, a ansiedade aumenta, porque percebemos que nunca estivemos no comando. E talvez essa seja a primeira construção invisível acontecendo dentro de você. Antes de construir algo novo em você, Deus começa desmontando o que parecia firme. A dor não chega apenas para machucar, ela chega para expor. E o que está sendo exposto talvez seja mais profundo do que você imagina. Existe uma autossuficiência disfarçada de responsabilidade. Existe um controle disfarçado de prudência. Existe uma ansiedade que você chama de cuidado, mas que, na verdade, revela medo de perder o comando. Você diz que confia, mas insiste em prever cada passo. Você ora pedindo direção, mas internamente já decidiu qual deve ser a resposta. E quando Deus não confirma o plano que você traçou, a frustração cresce. Não é apenas a situação que dói, é o fato de você não conseguir controlá-la. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, está escrito que a prova da fé produz perseverança, e que essa perseverança deve ter ação completa para que você seja maduro e íntegro, sem faltar em coisa alguma. A maturidade espiritual não nasce quando tudo está sob controle. Ela nasce quando o controle é retirado. Pergunte a si mesmo com sinceridade: o que você teme que aconteça se soltar? Você tem medo de que Deus não faça o que você faria? Tem medo de que Ele conduza para um caminho que não parece confortável? Sua fé sobrevive sem garantias? A dor começa quebrando ilusões. Ela desmonta a ideia de que você pode se sustentar sozinho. Ela revela dependências invisíveis. E quanto mais você resiste a esse processo, mais intenso ele se torna. Mas existe algo sendo formado enquanto essas estruturas internas são abaladas. E quando você enxergar o que está nascendo no lugar, ele não começa pelo cenário externo.
Ele começa pelo interior. Antes de alterar circunstâncias, ele transforma estruturas internas. E isso muda tudo. Existe uma perseverança sendo formada que não depende de resultados favoráveis. Existe uma identidade sendo fortalecida que não oscila conforme o que acontece ao redor. Existe uma confiança sendo purificada, uma confiança que não exige explicações detalhadas para continuar obedecendo. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito que a transformação acontece pela renovação da mente. Renovar a mente não é repetir palavras de fé enquanto o coração permanece governado pelo medo. É aprender a interpretar a realidade pela verdade das Escrituras e não pelas emoções momentâneas. É escolher alinhar pensamentos à soberania de Deus, mesmo quando o cenário sugere insegurança. Isso acontece de forma prática. Quando um pensamento catastrófico surge, você não o aceita como verdade absoluta. Você confronta com o caráter de Deus. Quando a ansiedade tenta acelerar decisões, você escolhe obedecer princípios, não impulsos. Quando o silêncio parece abandono, você decide permanecer fiel sem negociar sua postura. Essa construção é invisível para quem observa de fora, mas é decisiva para quem vive por dentro. A fé deixa de ser reação emocional e se torna decisão consciente. E quanto mais você amadurece nesse processo, menos dependente se torna de sinais externos para continuar. Mas ainda existe um ponto que precisa ser encarado, porque o que mais te inquieta talvez não cesse. Você ora, busca direção, tenta discernir sinais, mas tudo parece permanecer igual. E a pergunta que surge é inevitável. Se ele pode falar, por que não fala agora? No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, está escrito que a palavra do Senhor era rara naqueles dias. O silêncio não significava a inexistência de Deus, significava um tempo de preparação para aprender a ouvir. O silêncio não é ausência, é ambiente de formação. Quando Deus não responde no ritmo que você espera, algo é revelado. O que governa você quando não há confirmação? Sua fé depende de estímulo constante ou permanece ancorada no caráter imutável do Senhor? É fácil confiar quando há sinais. É profundo confiar quando há apenas promessa. Talvez o silêncio esteja treinando você a discernir sem ansiedade. Talvez esteja aprofundando raízes que não seriam fortalecidas em meio a respostas rápidas. A fé que amadurece no silêncio não se torna frágil diante do atraso. Ela se torna estável. Se Deus não alterasse sua circunstância hoje, você ainda escolheria permanecer? Se Ele não explicasse os detalhes, você ainda decidiria confiar? Essas perguntas não são para acusar, mas para revelar o. Chega um momento em que a dor deixa de ser apenas desconforto e se torna encruzilhada. Você não está mais apenas sofrendo. Você está decidindo quem será a partir disso. A dor que hoje pesa pode te empurrar para dois caminhos muito diferentes. Um mantém você preso à frustração, o outro forma a maturidade. Desistir parece aliviar a pressão imediata. É mais fácil se distanciar emocionalmente, reduzir expectativas, parar de esperar tanto. Se essa mensagem está falando com o seu coração, pare por um instante e faça duas coisas simples. Primeiro, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé e trazem clareza espiritual em momentos difíceis. Segundo, escreva nos comentários: Deus está comigo. Ao fazer isso, você não apenas interage com o vídeo, você declara publicamente a sua confiança em Deus. E muitas vezes, essa pequena declaração é exatamente o passo que alguém precisa dar para lembrar que não está sozinho. Mas o que parece proteção pode se transformar em endurecimento. Quando você desiste internamente, começa a construir uma fé defensiva, menos vulnerável, menos profunda, menos dependente. Você continua crendo, mas com reservas. Permanecer exige algo mais forte do que emoção. Exige decisão. Exige escolher confiar mesmo quando não há garantias visíveis. No Evangelho de Lucas, capítulo 22,
Quando Jesus enfrenta o peso da cruz que se aproxima, ele não nega a angústia. Ele ora pedindo que, se possível, o cálice fosse afastado, mas declara que a vontade do Pai deveria prevalecer. Não foi ausência de dor, foi submissão consciente. Esse é o ponto que transforma. A dor que você quer que Deus remova pode ser a ferramenta que Ele está usando para formar Cristo em você. Não é sobre suportar passivamente, é sobre amadurecer ativamente. É decidir que sua confiança não será negociada pelas circunstâncias. Agora a pergunta se torna pessoal. Você quer apenas alívio ou quer crescimento? Quer respostas imediatas ou quer profundidade? Porque aquilo que você escolhe hoje determinará o tipo de fé que você terá amanhã. E existe uma maneira prática. Não começa quando você se sente forte. Começa quando você decide não se render aos pensamentos que tentam governar sua mente. A batalha não é apenas externa, é interna. E ela acontece no campo invisível das interpretações que você faz da própria dor. Quando a ansiedade tenta dominar, a primeira atitude prática é interromper o ciclo automático de pensamento. Você não aceita toda a ideia que surge como verdade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, está escrito que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa confrontar mentalmente aquilo que contradiz o caráter de Deus. Se o pensamento diz que você foi abandonado, você responde com a verdade de que Ele é fiel. Se a mente projeta o pior cenário, você decide agir segundo princípios, não segundo previsões. Outra decisão concreta é ajustar a forma como você ora. Em vez de exigir explicações, você pede alinhamento. Em vez de tentar convencer Deus a seguir seu plano, você pede coragem para obedecer ao plano dele. Isso muda a postura. A oração deixa de ser tentativa de controle e se torna rendição consciente. Permanecer também exige obediência mesmo quando não há entusiasmo. Você continua fazendo o que é certo, continua cultivando disciplina espiritual, continua agindo com integridade, mesmo que a emoção não acompanhe. Fé não é intensidade momentânea. É constância construída. E há um último movimento que sustenta tudo isso, uma escolha interior que redefine completamente sua relação com a dor e com o próprio Deus. Existe um momento em que você para. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser apenas crença intelectual e se torna postura interior. Entregar não é negar o que você sente. É reconhecer que, mesmo sentindo, você não será governado por isso. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito para lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar é um ato deliberado. Não é automático. É decisão repetida. É pegar aquilo que pesa e colocar nas mãos de Deus, mesmo que a mente tente recuperar de volta. Talvez nada mude imediatamente ao seu redor. A circunstância pode continuar desafiadora. O silêncio pode permanecer por um tempo. Mas algo decisivo acontece quando você escolhe confiar na soberania do Senhor acima da instabilidade das emoções. Você deixa de viver reagindo ao que sente e passa a viver respondendo à verdade. Antes de desistir, entenda que essa dor não está apenas pressionando você. Está revelando, purificando, fortalecendo. Ela está construindo uma fé menos dependente de sinais, uma identidade menos vulnerável a oscilações e uma confiança que não negocia princípios. Agora a decisão é sua. Você pode sair daqui carregando as mesmas perguntas ou pode transformar este momento em um ponto de entrega real. Se essa mensagem falou com você, ore com sinceridade. Diga a Deus que você escolhe confiar mesmo sem entender tudo. Comprometa-se a permanecer antes de desistir. E permita que o que está sendo construído dentro de você seja mais forte do que qualquer circunstância ao seu redor. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.